Olá, senhores. Em nosso primeiro encontro sobre cinema e direito, foram passados dois filmes para reflexão. Doze Homens e uma Sentença, uma espetacular obra do Sidney Lumet com Henry Fonda, e o outro filme já talvez mais conhecido dos senhores, até de Sessão da Tarde, ou qualquer outra coisa que o valha, no Telecine, é O Júri, muito mais recente. Os dois abordam uma temática que os senhores podem analisar sob aspectos diversos, mas eles têm um denominador comum: o funcionamento do júri nos Estados Unidos. Por que isso é importante para nós nessa leitura? Né? Podem ser feitas outras leituras. Para nós, essa leitura tem essa importância, esse significado, porque é muito comum, ouve-se muito por aí. Por que o Brasil não adota a forma norte-americana? Porque os sistemas são absolutamente distintos. E é melhor começar a entender essa distinção por algo que atrai todo jovem, que é o direito penal, né? Então, por isso, a ideia de já trazer de início uma questãozinha mais simples, mas não tão simples assim. O pessoal de penal gosta de discutir esse filme, com razão, sobretudo 12 Homens e uma Sentença. O pessoal de civil fica mais com o júri, a gente vai entender por quê. Mas são filmes que demonstram como é que funciona o sistema lá nos Estados Unidos. Muito diferente daqui, que é por maioria. Então, o tribunal do júri vai para uma sala e eles decidem por maioria, com uma série de perguntas de sim e não, sim e não, sim e não. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos funciona de forma diferente, como os senhores puderam assistir nos dois filmes. Há necessidade da convicção do número par, né? Então, nós primeiro temos um número par de jurados, diferentemente do que temos aqui, que são 7 jurados, né? Lá vocês têm um número par, 12. Esse número par tem que decidir por consenso. Ou seja, ao contrário do que é feito aqui, em que eles não podem conversar sobre o tema, é uma coisa muito interessante. Aqui você tem pouquíssimo conhecimento do assunto, vai ter conhecimento no momento do júri, e vocês, jurados, não podem conversar entre si sobre o tema. Pode conversar sobre qualquer outra coisa, o tempo, a pandemia, o tema não, né? E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é uma ampla discussão entre eles depois de um primeiro momento, como vocês assistiram lá em 12 Homens e uma Sentença. No primeiro momento, mesmo no júri, verifica-se se alguém discorda da condenação. Por exemplo, quando o jurado-chefe, ou o primeiro jurado, destaca ali qual é o tema importante, se vai condenar ou não, pela inocência ou pela culpa, se alguém tem algo contra. No filme 12 Homens e uma Sentença, tudo se dá em volta do oitavo jurado, né? O jurado número 8, que é magistralmente defendido pelo Henry Fonda. Já no júri, não, e nós temos toda uma questão que corre paralela aí que eu vou tratar depois, mas vamos trabalhar com os dois no mesmo sentido de, olha, há a necessidade de uma convicção. E nos dois nós tivemos um jurado que atrapalhou todo mundo, que já tinha decidido, ficou até bravo, olha, tem mais coisa para fazer, eu quero ir embora, isso daí tá na cara não, tem que ser fundamentado. E aí eles começam a fazer um exercício hermenêutico, né? Então, hermenêutica, para quem conhece pouco sobre o direito, é uma questão interpretativa. Eles começam a interpretar e a verificar as provas, o sentido delas, se elas foram apresentadas com coerência ou não, né? Então, na verdade, não é que alguém acreditasse na inocência, alguém não acreditava na não culpa ou na culpa atribuída. Então, essa é a dúvida de 12 Homens e uma Sentença, tá? No outro é o oposto. Todo mundo concorda em absolver todo mundo menos um. Não está muito claro para mim. Então, eu peguei questões opostas aí, né? Mas com a mesma importância de um jurado falando assim, não. O outro ainda dá briga no júri, né? Ele fala assim, mas comigo aconteceu coisa pior e não pedi indenização. Isso é um problema seu, ela pediu. A gente não está cuidando da sua vida, está cuidando da dela. Você está dizendo que ela não merece por quê? No filme 12 Homens e uma Sentença, é questão de culpa, é uma questão criminal. Então, deve acontecer a condenação ou não? O jurado, o réu, ele é culpado ou não é daquilo que lhe foi imputado, né? Então, veja que a questão aí não é de pena, até porque lá a pena quem atribui é o juiz. A questão não é discutir a pena, se ela é muito grave por delito ou não. É uma questão de atribuir a responsabilidade. Houve culpa? Não houve. É passível de indenização? Não, não é, né? São essas as questões que ficam a cargo do jurado. Mas entendam, lá
O jurado ele é representativo, ele vem de diversos segmentos, né? E ele tem que chegar num consenso. E essa ideia do consenso é toda a confusão. É por isso que júri pode demorar pouco, júri pode demorar muito tempo, né? Então você pode ter problema sanado rapidamente, você pode ter gente ainda debatendo sobre algum aspecto relevante da prova e aquele julgamento não sai. Então, antes de falar de qualquer mudança de sistema, é melhor entender como é que funciona o nosso, porque a gente importa muito enlatado, sobretudo dos Estados Unidos, que era a principal fonte. Com o Netflix a gente começou a arejar um pouco mais, com a Amazon Prime também. Então agora a gente começa a ter outras fontes de informação, mas a maior parte dos senhores, embora o período de colonização francês tenha demorado mais que o norte-americano, que nem colonizou aqui, mas a questão cultural muito clara, que a gente sabe era dos Estados Unidos. E aí fica a noção para os senhores de que, olha, não é uma coisa tão simples ali os 12 precisam estar convencidos. E é interessante, né? Porque esse convencimento muitas vezes passa pelo cansaço, né? E ali não, quando uma preocupação é a vida, você tem que convencer, né? Claro que no filme O Júri existe uma outra questão, que por ser cível a gente também discute, que é a questão da limitação do nexo causal. Quer dizer isso, hein? Ali você está tentando condenar uma empresa que fabrica armas pelo assassinato de alguém. Então, o que a gente aprende em direito é até onde vai o nexo causal, né? Então, para que você não condene o Santos Dumont pela guerra, até onde vai, pelos bombardeios, até onde deve ir aí o nexo causal. Existe toda uma briga e toda uma discussão sobre isso, não é briga, existem correntes a respeito do assunto. Eu acho que aquela condenação não passaria no Brasil, mas aqui a gente já está punindo as empresas fabricantes de cigarro pelo câncer, portanto, isso também vai ser objeto de um outro filme que a gente vai analisar, aí sim analisando o nexo causal, mas agora, no que diz respeito a esses dois filmes, foi só para analisar como é que funciona o Tribunal do Júri. Aqui as análises serão sempre simples, senhores, porque está destinado a um público aberto, que não é só formado em direito, né? E a ideia também aqui é de passar conteúdo de outros filmes e permitir que nesse período, às vezes até complicado, a gente comece a analisar os filmes de uma outra maneira e não só assistindo, né? Quando você está assistindo o filme, seu cérebro descansa, está lá comendo pipoca igual você. E a gente tem que fazer o cérebro trabalhar. Então você pode assistir o filme comendo pipoca, o cérebro também. Depois você volta para o filme e faz a chamada releitura, né? Assiste novamente com uma pergunta. A gente tem que assistir ou ler as coisas com perguntas. Os livros respondem perguntas, né? Senão é aquela chamada leitura sabonete. Você faz a leitura, acabou, acabou. É igual o filme. Quando você tem alguém num filme de ação que você interrompe, o cidadão fica muito bravo contigo. E a hora que você faz alguma pergunta lógica, ele se irrita, porque já está empolgado na ação. Ele não está fazendo uso da lógica. Por isso que eu falo, assista o filme novamente, né? Precisa reassistir esse filme? Ah, precisa. Esse é um dos filmes que a galera do direito adora assistir. Eu tô falando de 12 Homens e uma Sentença, porque nos obriga a refletir sobre a hermenêutica, sobre a interpretação, sobre o cuidado com as provas e os documentos, sobre a análise detida disso. Isso em época de fake news é importante, porque todo mundo se acha, entre aspas, conhecedor das mais diversas áreas do direito, e o que a gente mais assiste hoje é a chamada palpitologia, né? Então o cidadão dá palpite, a opinião é bem isso, é uma opinião, não é conhecimento. Então é uma coisa que a gente tem que deixar separada. Então, portanto, senhores, cuidado com isso, a gente não tem o mesmo sistema dos Estados Unidos, não adianta querer importar tudo isso, que é uma mudança de cultura, de legislação muito mais complicada de se efetivar, né? Até porque o brasileiro, tradicionalmente, ele não gosta de discutir essas coisas. Ele já tem o seu chamado preconceito. Conceito que vem anterior até a uma conversa a respeito do assunto, né? A gente tem isso. Tem jurado que já fala pra gente, eu vou votar com o promotor. É ótimo que a gente já elimina o jurado, mas é uma coisa complicada isso, né? Então tá aí, 2 filmes, um trabalhando a questão das armas, outro trabalhando a questão criminal, um falando de indenização e o outro falando de crime, que trabalham o mesmo sistema. Tem que convencer todo mundo. E isso é importante porque os senhores entendam que uma pessoa faz sim diferença. Para aqueles que se acham aí
compelidos a acreditar que não tem a possibilidade de falar nada, ou que aquilo que ele vai falar não vai contar para nada, mentira. Uma pessoa faz diferença sim. Assistam esses filmes e aprendam com isso. Você pode fazer diferença? Pode. Mas, professor, é uma situação pequena. A vida de alguém é uma situação pequena? Não, não é. A liberdade é um bem muito importante. Senhores, para a próxima semana fica o convite para assistir 2 filmes mais leves e que vão tratar de outro tema. Muito afeto é o direito. As 2 faces de um crime e Advogado do Diabo. Eu sei que a maioria dos senhores já assistiu esses 2 filmes. De novo, revisitem. Tentem identificar o que tem de comum nesses 2 fantásticos filmes. O Advogado do Diabo e As 2 Faces de um Crime. Voltamos na semana que vem para o nosso bate-papo. Fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos. Até a próxima semana.